Muito boa noite, bem-vindos a mais uma conferência deste curso de conhecimento de si mesmo. Conferência número 11 do temário de fase B, do segundo temário de 25 conferências. Este curso está composto por 75 temas, são 50 na primeira fase e mais 25 nesta segunda fase. E o objetivo é nos entregar as ferramentas para se chegar, para que qualquer um possa chegar à autorrealização íntima do ser, ao conhecimento de si mesmo, que é o objetivo da nossa existência. Porém, nós não pretendemos que acreditem em nós quando dizemos que o conhecimento de si mesmo, o conhecimento de nós mesmos, é o objetivo da existência. Este curso é prático e entre as técnicas que nós aprendemos aqui, existem técnicas para comprovação. E todos devemos comprovar, precisamos comprovar, para não nos limitar a crer ou não crer. Nós sempre dizemos que crer e não crer é dar na mesma coisa, porque nós podemos escutar tantas coisas e acreditar apenas. Isso não muda nada no nosso interior. E também duvidar não muda nada no nosso interior. Então, estas conferências são práticas. Este curso é prático, não é um curso intelectual. Não se oferece nenhum certificado. Este curso não é para a personalidade. Este curso é para a nossa essência. Então, nós vamos abordar hoje o tema número 11, que é a segunda montanha. Então, o curso, o trabalho que todos viemos fazer no planeta, na existência, a autorrealização íntima do ser, é feita em 3 etapas, em três etapas, que são chamadas montanhas. A primeira montanha, a segunda e a terceira. Hoje nós vamos tratar da segunda montanha, da segunda etapa do trabalho. Na primeira montanha, o iniciado cria os corpos de fogo, desperta o fogo sagrado e cria os corpos de fogo. Os 5 corpos. O corpo físico é regenerado, o vital, e é criado o corpo astral, o corpo mental e o corpo causal de fogo. Já na segunda montanha, esses corpos são substituídos pelos corpos de ouro. O corpo físico vai se tornar um corpo diferente. Internamente, esse corpo se torna um corpo de ouro, o corpo vital, o corpo astral, o mental e o causal.
Então são graus que vai se dando no trabalho. Na primeira montanha se cria os corpos de fogo, se regenera o corpo físico, o vital, cria o corpo astral, o corpo mental e o corpo causal de fogo. E já na segunda montanha, esses corpos que são criados de fogo serão substituídos pelos corpos de ouro que são criados. E a criação dos corpos é feita basicamente na alquimia sexual, que é a transmutação sexual com um par do sexo oposto, unidos em matrimônio estável e sem fornicação. E é bom que nós sempre reforce a informação de que fornicação, a definição de fornicação está, no geral, entre a humanidade, está deformada, está adulterada. Na vida comum se diz que fornicação, nos ensinaram que fornicação é o sexo fora do casamento. Porém, isso está mal explicado. O sexo fora do casamento é adultério e também é fornicação. Porém, não significa que o sexo fora do casamento seja fornicação. A fornicação é o derrame das energias sexuais. É a ejaculação do sêmen no homem e o orgasmo na mulher. E a castidade é o contrário. A castidade é o contrário da fornicação. A castidade é transmutar essa energia sexual. O sêmen deve subir e não derramar, e também na mulher não chegar ao orgasmo. Então, as águas, se diz que o rio inverte o curso das águas. Existe aí em alguma escritura sagrada algo que diz que o rio corre ao contrário, que as águas são invertidas. Então essas águas é a energia sexual que, ao invés de ser derramada, essa água, essa energia sexual é transmutada através dos cordões de Idá e Pingalá. Então, ao transmutar a energia sexual com um cônjuge do sexo oposto, se vai transmutando através daqueles cordões que circundam a coluna vertebral. São 2 cordões que se encontram em 3 pontos. No centro instintivo, no coração e na altura da laringe. E seguem esses cordões e terminam nas fossas nasais. É por esses cordões que a energia é transmutada. Os vapores da energia em transmutação sobem por esses cordões. Então, ao se encontrar aqui no centro instintivo, no tribene,
na coluna vertebral, ao se encontrarem, acontece uma indução elétrica. Essa indução desperta o fogo sagrado e esse fogo sobe pela coluna vertebral. O que sobe pela coluna vertebral é o fogo. A energia em transmutação sobe pelos canais de Ida e Pingala. Então, na primeira montanha se criam esses corpos de fogo. Na segunda montanha, esses corpos de fogo são substituídos pelos corpos de ouro, também na transmutação. Então, a primeira montanha é esotericamente chamada montanha, porque é a subida, é essa subida. A segunda montanha é a segunda subida, e a terceira é a terceira vez que sobe o fogo pela coluna vertebral. Então, na segunda montanha, na primeira montanha se fala que esotericamente se diz que é a montanha do nascimento, onde nasce o Moisés interior. É a montanha do nascimento. A primeira montanha é a montanha do nascimento. A segunda montanha é a montanha da morte. E a terceira, a montanha da ressurreição. Então, o Cristo nasceu, morreu e ressuscitou. Então, esse trabalho que o Cristo fez à luz do dia, onde ele nasceu, cresceu e morreu, ele fez essas três montanhas. Ele demonstrou simbolicamente essas três montanhas: o nascimento, a morte e a ressurreição. Então, na primeira montanha é a montanha do nascimento. Nasce o menino. A segunda montanha é a montanha da morte, onde o Cristo morre. Porém, simbolicamente, quem morre, ele demonstra simbolicamente que quem morre são os defeitos psicológicos. Na primeira montanha se faz um trabalho de morte psicológica, porque é necessário eliminar os defeitos psicológicos. Na primeira montanha se faz um trabalho já de uma transformação já bastante significativa na psique, na eliminação dos defeitos psicológicos, trabalhar sobre os detalhes que são os que formam cada um dos defeitos capitais, os eus causas. Então, na primeira montanha é como se nós podemos dizer que é uma primeira lavada. Depois, na segunda montanha, que é realmente a montanha da morte, é preciso eliminar todos os defeitos psicológicos. Precisa trabalhar com muita mais seriedade, trabalhar sem descanso. Deve trabalhar o iniciado ininterruptamente, sem trégua. Então, internamente, nos mundos internos, o iniciado é assim instigado pela lei para trabalhar, para não descansar. Se diz que se alguém senta algum pouquinho para descansar, chega um mestre, que é uma parte, as nossas partes internas,
se diz que alertam e provocam a pessoa, circule, trabalhe, não pode parar, não pode dar descanso, não tem descanso. Então, se o iniciado para de trabalhar e relaxa na morte psicológica, ele não fica parado, internamente não fica parado. Então, se ele para de trabalhar, não sobe, ele acaba descendo, perde os graus. Vai perder os graus que tenha conseguido. Se estanca, perde graus. Então são oitavas, que as oitavas devem ser dadas no tempo certo. Devem ser ir arrochando, como se diz. O trabalho deve ir sendo sempre em alta, sempre dando as oitavas na oportunidade certa, no momento certo, para não parar, porque se para, não fica parado. Se não se para de subir, desce, perde os graus, perde os graus que tenha conseguido. Então, a coluna vertebral tem 33 vértebras. Então, esses graus são de acordo com o fogo vá subindo pela coluna vertebral e vai subindo vértebra por vértebra, vai chegando ao cume da montanha. Então, o trabalho de segunda montanha é especificamente concentrado na morte psicológica. Deve eliminar todos os defeitos, deve trabalhar, o iniciado precisa se dedicar seriamente, com muito mais afinco, no trabalho de morte psicológica. Então, a autoobservação deve ser mais aguçada, cada vez mais aguçada, esse sentido da autoobservação, para ver todos os detalhes, os mínimos detalhes que vão aparecendo, que vão surgindo, que forem surgindo. Então, é muita exigência, é muito exigente esse trabalho de segunda montanha. Na primeira montanha não é que não seja exigente, porém na segunda é mais exigente, é mais rígido as exigências. Então é preciso dedicar o tempo todo a morrer. Não é que não vá praticar os outros fatores. É preciso praticar os 3 fatores. O nascimento, a morte psicológica e o sacrifício pela humanidade. Deve trabalhar com os 3 fatores para reunir os méritos, para subir, para que esse fogo vá subindo e criando os corpos de ouro, vá substituindo os corpos de fogo pelos corpos de ouro. Então, esse trabalho realmente é um trabalho muito profundo. O trabalho da segunda montanha é muito profundo. Então, quando o iniciado cria quando chega a criar o corpo causal de ouro,
é quando ele precisa então começar a eliminar os seus causas. Nessa altura ele já eliminou todos os defeitos, os detalhes que são diminutos, são pequenos, e deve começar a trabalhar na eliminação dos seus causas, da raiz do próprio ego, de cada um dos seus causas, dos 7 pecados capitais, que capitais é o núcleo do defeito, é de onde surgem todos os detalhes. Então, nessa altura, quando cria o corpo causal de ouro, o iniciado deve fazer um trabalho rígido no seu interior e eliminar os seus causa, a causa dos defeitos psicológicos. E então aí é preciso muita atenção, muita reflexão, porque são muito diminutos as manifestações dos seus causas. É como procurar uma agulha num palheiro, como se diz. Procurar uma agulha em um lugar onde existe muita palha. Então vai procurar uma agulha, precisa de uma atenção muito maior, precisa se dedicar muito mais, precisa aguçar o sentido da visão interior, da autoobservação, para olhar para o seu interior, para encontrar esses tais eus causas. E, então, esse é o trabalho, basicamente o trabalho de segunda montanha, que é eliminar todos os defeitos psicológicos e eliminar os eus causas. Então, quando ele cria o corpo causal de ouro, ele passa então, recebe internamente, o seu íntimo recebe a verdadeira iniciação venusta. A iniciação venusta recebe essa iniciação internamente e recebe todos os poderes, faculdades, que vai, na medida em que vai subindo o fogo e criando os corpos de ouro, as faculdades, os poderes vão se manifestando. Porém, quando chega na criação, quando termina de criar o corpo causal de ouro, os poderes são todos liberados. O iniciado tem já poder sobre todas as coisas. Tem poder da palavra, pode criar com a palavra, e tem o poder sobre toda a natureza. E então, esse Cristo que vai crescendo, ele nasce como um menino e vai se desenvolvendo internamente como vai se desenvolvendo de acordo com a lei do 7. A lei do 7 é 7 anos esotéricos, não são anos físicos, porém são anos esotéricos. Então esses 7 anos são 7 vezes 7, isso de acordo com a lei do 7. O cosmo e o microcosmo está organizado de acordo com a lei do 7. São 7, 7, 7, 7, 7, 7. São 7 vezes 7. São 42. Então, esse Cristo nasce como um menino de uma beleza indescritível e vai se desenvolvendo de acordo com a lei do 7. E quando chega aos
42 anos, que é a idade adulta, recebe a iniciação venusta e aí então ele tem o pleno poder sobre tudo, o poder, com os poderes sobre todas as coisas, sobre a natureza. E aí então fica ele forma a tríade, aquela tríade de Pai, Filho e Espírito Santo. E então ele está aí às portas do absoluto, que é o objetivo. O trabalho culmina com a entrada no absoluto, no sagrado sol absoluto, de onde proveio a criação. Nós saímos do absoluto, nos dividimos em leis, descemos até o planeta e ao subir, ao fazer o trabalho de autorrealização, vai subindo e vai diminuindo as leis, vai sendo governado por menos números de leis. A cada dimensão as leis vão diminuindo. Quando chega nessa altura do trabalho, o iniciado está sujeito apenas a 3 leis, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, esse trabalho de eliminar, de unificar essas 3 leis, é o trabalho que vai ser feito na última montanha, na terceira montanha, que é o próximo tema, o tema número 12, a terceira montanha. Então, nós vamos vendo que o trabalho realmente é um trabalho sério, não é algo que se consiga fazer uma mudança verdadeira lendo, ouvindo, com a aparência. É um trabalho real, um trabalho de eliminar os defeitos psicológicos e criar os corpos internos. Esse criar os corpos internos é o segundo nascimento. Então, o segundo nascimento ocorre quando o iniciado chega a este ponto e recebe a iniciação venusta. Aí se culmina então o segundo nascimento. E isso é feito com base nos 3 fatores: na morte, no nascimento e o sacrifício pela humanidade. Ou o primeiro fator é o nascimento, morte e ressurreição. Então, os fatores devem ser trabalhados de forma equilibrada para então, com esse trabalho, ganhar os méritos. Com o sacrifício pela humanidade se ganha os méritos e se desenvolve o verdadeiro amor, porque o Cristo é amor, é a única lei. Ao culminar o trabalho, fica sujeito a uma única lei, a lei do amor, que é a lei que governa o absoluto. Então, para entrar no absoluto, é preciso reduzir-se à unidade. Se sai do absoluto como unidade e se retorna ao absoluto como unidade. Então, aí está na tela, podem ver o nosso contato, WhatsApp, também Telegram, esse mesmo número, e podem nos escrever. Na descrição do vídeo encontram um link que leva a um grupo no WhatsApp, onde se pode interagir e nós enviamos
alguns documentos PDF com muitas práticas que nós precisamos aprender e fazê-las para ascender nesse trabalho, para progredir internamente. Temos aí a prática de morte, por exemplo, a técnica da morte reflexiva está nesse nosso documento que nós enviamos, e esse é tudo gratuito, não há nada que se cobre, não há nada que se peça e nem se aceita ajuda. Nós não aceitamos ajuda de forma nenhuma, nem de governos, nem de instituições, de ONGs, nada. Os custos para a divulgação desses ensinamentos são de responsabilidade dos instrutores, que nós somos instrutores, nós não somos professores, não somos nada, nós somos pessoas que, com as inquietudes, chegamos a esse ensinamento e queremos compartilhar com os demais esses ensinamentos, que são o verdadeiro ensinamento que leva a cumprirmos com o objetivo da nossa existência. Muito obrigado e até a próxima.